Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem por aí? Tá bom. Bom, prazer ver a casa cheia. Que delícia, né? Que todo mundo está aqui com a gente hoje. Hoje, essa noite, que vai ser diferente. E se der certo, se a gente perceber que está tudo bem, a gente vai repetir mais vezes, né? Porque afinal de contas a gente tem que extrair um pouco do suco daqui, da cabeça dessas quatro pessoas aqui que estão com a gente. Mas a gente tem algumas perguntas que já o pessoal já foi trazendo, né? Já foram feitas. Porém, a gente vai abrir também o microfone para vocês. Quem quiser tiver alguma pergunta, surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça com uma dúvida, também pode fazer, ok? Então a gente pensou de fazer o seguinte, né? Funcionar mais ou menos assim. A gente lê a pergunta, ou vocês fazem a pergunta, e aí a gente dá um tempo para quem quiser, daqui dos quatro, responder essa pergunta, uns 3 minutinhos, ok? E mais uns 2 minutinhos se alguém quiser completar ou tiver alguma outra coisa para dizer, combinado? Aí a gente faz a próxima pergunta. Estamos no momento certo para isso. Por isso você escolheu o Eli, né? Porque qualquer coisa o Eli faz a gente. E o Eli já está com um marcador ali, poder não ficar fugindo muito do tempo, né? E a gente sabe que quando a gente começa a falar do espiritismo, fica, né? A conversa fica boa. E todas as perguntas serão respondidas, se não for necessário um no outro. Essa encarnação na próxima, né? Eu posso dizer o seguinte: não tem pergunta boba, existe resposta boba. As perguntas nunca são boas. Verdade. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. E é isso. Cris, você já pegou as perguntinhas aí? Mas antes da gente começar, a gente sempre precisa fazer uma oração para a gente começar a vibrar junto, né? E chegar da rua, né? Chegar em casa. Então hoje eu vou pedir para o Adilson fazer, que ele quase nunca está com a gente aqui na terça. Então vou aproveitar um pouquinho dele mais. Então vamos lá, meus caros irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos todos nós serenarmos os nossos corações e mentes e elevar o pensamento para o mais alto, pois assim nos aproximamos do Criador. E, como muitos de vocês já sabem, muito antes de estarmos aqui, esse ambiente já começou a ser preparado, esse ambiente já começou a ser organizado para o trabalho que se realizará nessa noite. Por isso, mantendo o nosso coração aberto e a nossa mente com pensamentos elevados, vamos dar então início aos trabalhos da noite, acreditando sempre que nunca estamos sozinhos e sempre estamos aqui sendo inspirados para as nossas reflexões e os nossos pensamentos. E que ao retornarmos para os nossos lares, carreguemos dentro de nós uma paz e tranquilidade, e que essa paz e tranquilidade seja compartilhada com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, primeira vez, então, tem um pouquinho de paciência. E olha, a ordem que eu estou. Então, para quem está nos assistindo, uma boa noite a todos, os encarnados e desencarnados. Então, temos aqui Júlio Almeida, Adilson Oliveira, nosso filho Silvio Almeida, e Dudu, nosso filho Eduardo. Muitos conhecem o Eduardo do Coen, mas poucos vêm aqui na frente, né? Então, quero agradecer a presença de todos vocês e eu queria saber, com o pessoal dos bastidores, cadê as perguntas? Aqui no meu irmão. Mas antes a gente podia ver se alguém aqui queria começar fazendo uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Opa! Vai abrir mais internet também ou não? Pode abrir. Oi, pessoal do Saúde. Meu nome é Carolina, eu sou uma aficionada do Evangelho. A minha irmã está comigo sempre, na Federação Espírita de São Paulo.
caso, eu não tenho uma resposta em relação a isso. É um caso particular que eu não vou expor, mas é algo muito delicado. E a gente às vezes pergunta, será que é o fim dos tempos? Será que é o fim da humanidade? Será que a caridade se esgotou? Obrigada. Nós agradecemos. Pessoal, nós temos 3 minutos para essas mentes brilhantes de dar uma resposta para cada pergunta, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Tá bem? Quem gostaria de falar? Posso comentar? Bem, uma das coisas mais importantes que o Espiritismo nos ensina é que as coisas não acontecem por acaso. Há tudo uma causa. Mas, normalmente, graças a Deus, a gente não sabe a origem de todas essas causas. Pois, com a ideia mais profunda, talvez, na minha opinião, que o Espiritismo tem, que é a ideia da reencarnação, o conceito da reencarnação, ele justamente nos auxilia a entender as coisas. Mas mais do que isso, nós temos que lembrar que além de nós termos vidas anteriores, e isso muitas vezes não nos conecta exatamente com aquilo que a gente não for, que a gente já foi, graças a Deus, porque se a gente soubesse do nosso passado, a gente ia ficar bastante assustado. Afinal de contas, não precisa ir muito longe, basta olhar para a história da humanidade. Né? A história da humanidade, quem estava fazendo aquela história? Nós. Nós que estamos reencarnando por muitas e muitas vidas aqui. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que o ser humano é um ser que ainda precisa evoluir muito. E nós, indivíduos, fazemos parte dessa coletividade. Embora a gente vai falar, nossa, eu nunca vou fazer uma coisa dessa, graças a Deus, não vai. Mas a nossa história talvez não conte isso. E também todo esse envolto que nós temos na humanidade mostra que ainda nós estamos num mundo onde ainda o mal supera o bem. Então, ou seja, é necessário que exista o mal para que a gente avance e evolua. É claro que pode ter outro caminho. O caminho do amor, o caminho da razão, o caminho do perdão. Porém, nós ainda somos seres muito inferiores e ficamos presos ainda em situações que nos colocam. E quando a gente refere aos nossos filhos, quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto os filhos são importantes, mas a gente também não pode esquecer que eles são espíritos reencarnados. Né? E em vidas anteriores podem ter situações idênticas. O que eu posso dizer do meu ponto de vista é que jamais nenhum de nós já vem pré-determinado para sofrer ou para fazer o mal. Essas são escolhas pessoais que nós temos aqui. Exatamente, são escolhas que temos e elas acabam muitas vezes sendo feitas durante a nossa vida, o nosso caminho. Nossa, em 3 segundos não passa, uma beleza. Vai ser que era 3 segundos. Minha cara, boa noite. Pergunta 870, dividido em 2 itens. E ela diz o seu primeiro item, quando Kardec questiona acerca da evolução dos espíritos. A resposta ela é de uma lucidez ímpar, porque ela diz assim: o espírito progredirá moralmente e intelectualmente, na maioria das vezes, primeiro intelectualmente. Sucede que o livre-arbítrio seguir-se-á na mesma proporção que o seu avanço moral progredirá. Resposta rápida: nós não somos evoluídos. Aqui não é um lugar de gente quase isso. Nós somos um planeta de expiação e provas caminhando. É surpresa isso? Não é. É agradável? Também não é. Mas como Adilson bem disse, e se nós pensarmos, por exemplo, no livro Missionários Bagus, da famosa reencarnação do Segismundo, há uma particularidade que nós falamos sobre isso no ESD anteriormente, aonde é planejada a reencarnação cuidadosamente, ou seja, quando uma mulher diz assim, engravidou por acaso, não existe gravidez ao acaso. Começa assim. Existe
gravidez que talvez ela ou ele, ou ambos, não desejassem naquele momento, mas não é ao acaso, são coisas distintas. Chama a atenção os espíritos superiores se esforçando para que um espírito agressor fosse recebido pelo outro, ou seja, precisa da anuência do outro. O livre-arbítrio é respeitado, até mesmo nas agressões, nas ofensas e nos perdões. Então é possível inferir que muitas reencarnações, um monte delas, nós temos espíritos em situação muito difícil e às vezes rodeado de outros para ajudar, preparado para tomar o tapa. Reencarnar em um lugar também onde não se tem acesso à cultura, a uma família regular, que possa te oferecer algum nível de amparo, também faz parte do pacote. O senhor aqui, que tem mais gente para falar. Eu tive a oportunidade de fazer a resposta, para dar oportunidade a mais perguntas, eu acho que poderíamos colocar a pergunta. Vamos fazer uma daqui? Tem aqui algumas perguntas sobre o mesmo tema. Como que o Espiritismo vê as doenças psicológicas? Em especial, tem duas aqui que questionam a respeito do autismo. Uma até cita que parece que os casos vêm aumentando. Então, o que o Espiritismo pensa? Como que a gente vê essa missão ou essa encarnação? Bem, foi especificado alguns tipos de doenças aí, mas nós deveríamos dizer que todas elas têm suas razões e suas raízes que estão colocadas em situações anteriores de outras encarnações. Evidentemente que quando nós voltamos ao mundo, e o Adilson já disse, que e também o nosso querido Júnior também já falou, quando nós reencarnamos, nós já vimos com alguma programação feita. Mas essa programação eu entendo mais que não é somente na parte espiritual que se faz essa programação dessa reencarnação. Essa reencarnação está mais ou menos já estereotipada, está colocada, está desenhada desde nossas encarnações anteriores. Por quê? Quando nós herdamos do passado características e as herdamos, na presente encarnação, as características físicas são, na sua maioria, fornecidas pelos pais. Em encarnações anteriores, elas estão guarnecidas naquilo que nós chamamos de psiquismo. Então, as marcas materiais da nossa encarnação presente não estão muito evidentes das encarnações passadas. Muito evidentes. Podem surgir algumas coisas, mas não são muito evidentes. Mas aquelas que são do psiquismo, elas nos marcam de maneira muito mais forte. Ou seja, naquela encarnação anterior que nós tivemos os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Por isso que a mulher traz já para esta encarnação um psiquismo feminino, que ela vai contrabalançar, se é caso ela reencarnar no corpo masculino, ela vai contrabalançar com os efeitos próprios da fisiologia do corpo masculino, que vai compensar aquela tendência que vem do psiquismo feminino que ela trouxe. A mesma coisa com relação ao homem. Então, a gente vai chegar à conclusão de que essas doenças que chamam muito a nossa atenção, talvez pela sua quantidade, como foi evidenciado no caso do autismo, né, que está em evidência, que em todas as escolas se constitui algum problema, isso tem duas origens. Uma é que atualmente nós estamos mais atentos, com o olhar mais direcionado para esses tipos de problema que no passado talvez nós tenhamos olhado mais de longe. Isso é coisa de criança, isso vai passar, isso com o tempo sara, aquelas ideias ainda completamente errôneas, mas que existiam no passado. Agora está se despertando para um novo olhar sobre os diversos problemas que a humanidade passa. E então, esses problemas
Nós podemos citar essas doenças que estão aparecendo agora, que são muito características, não é? O senhor não está funcionando direito. Então a gente deve entender que o aparecimento agora em maior número, eu não sei dizer boa noite. Essas doenças que estão surgindo em maior evidência têm essas duas consequências. Primeiro, é necessário que se restabeleça a normalidade para uma grande quantidade de espíritos. E esse restabelecimento se faz em função da dor, do sofrimento e do desentendimento que a humanidade tem com essas pessoas. E também por tudo aquilo que vai nos acontecer ainda numa vida que estamos passando agora. Ok? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma filha autista em casa. E isso me faz pensar muito. Como é que a gente interpreta isso do ponto de vista espírito, da luta. Existem várias formas de pensar. Uma é, como o amigo disse, nós estamos desenvolvendo uma capacidade cada vez maior de detectar esses casos, diagnosticar esses casos, coisas que antigamente a gente olhava de jeito mais simplista, hoje a gente nomeia como uma possibilidade das mais diversas que nós, como seres humanos, somos capazes de expressar. Outra forma de pensar é que, antigamente, esses indivíduos não tinham muitas chances, e não tinham vida muito boa. Nas nossas eras mais primitivas, eram imediatamente sacrificados. E hoje permanecem e somos cada vez mais capazes de dar vida longa a esses indivíduos que têm algum desvios psicológicos, etc. Pode ser também fruto do nosso ambiente. Nós estamos cada vez mais ligados a telas, a situações mais solitárias e a famílias onde o ambiente é diferente daquele que nossos avós experimentaram, e isso cria talvez uma possibilidade de desvios psicológicos que antes não apareciam tanto antes. Mas o que eu mais gosto de pensar é que isso nos dá uma possibilidade de irmos na nossa capacidade, na nossa realidade, na nossa espiritualidade, receber esses espíritos e enfrentar o desafio de lidar com eles. Isso nos estimula a sermos melhores, a irmos mais longe, do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da caridade, do amor. O que eu aprendi com a doutrina é que é difícil a gente ser exato no diagnóstico. Existem muitas possibilidades. Este é mais um desafio que se apresenta para a gente em nível crescente, e assim como a gente observa a nossa capacidade crescente de lidar com isso. Uau! Wilson Júnior, vamos fazer uma dinâmica diferente, pessoal. Nós vamos fazer uma nova pergunta que o pessoal fez antes. Alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta aqui na plateia? Ju? Boa noite. Eu acho que seria interessante diferenciar ou explicar kardecismo, espiritualismo e espiritismo. Tudo igual, tem diferença? O que diferencia um do outro? Gostaria de comentar a nossa doutrina. Boa. Bom, rapidamente, o Espiritismo, ele
bem com Kardec. E é importante dizer que ele tem características próprias, bem particulares. Ele difere do espiritualismo, ele está dentro do espiritualismo, mas o espiritualismo não está dentro do espiritismo. Ele é uma modalidade espiritualista com suas particularidades. E é sabido a crença em outros mundos, comunicabilidade dos espíritos, a vida após a morte. Nós temos 5 características bem fáceis de serem identificadas com isso e que fazem com que nós prestemos atenção em relação a isso. O aspecto kardecista é um pleonasmo para o espiritismo, já que foi ele que criou. Não haveria necessidade disso. Mas nós temos que respeitar os nossos irmãos espiritualistas. É bom,